1 quilo por semana parece pouco, parece lento e parece que não vai resolver o seu problema, não é? Mas deixa eu te mostrar uma matemática aqui. 1 quilo por semana são 4 quilos por mês. Em 3 meses já são 12 quilos. No final de 6 meses você pode eliminar 24 quilos. Sem passar fome, sem dieta radical e sem abandonar logo no início, ali na 3ª semana. E hoje, nesse vídeo aqui, eu vou mostrar para você como que isso funciona e mostrar também que é essa estratégia que você deveria estar buscando. Existe uma epidemia na expectativa do mundo inteiro em relação ao emagrecimento, né? As pessoas, elas querem perder 10 quilos em 30 dias, em um mês, tá? E existem, infelizmente, protocolos que trazem essa promessa. E alguns até podem entregar nas primeiras 2 semanas ou boa parte do que sai ali, para você entender, é músculo e água, tá? E não gordura, porque isso é uma defesa do seu corpo. Sempre que o seu organismo se sentir ameaçado e uma dieta restritiva que te promete perder ali 10 quilos em 30 dias, ela é uma dieta agressiva para o seu corpo. Então o que ele vai desprender em primeiro lugar vai ser água e músculo. Aí chegou lá no segundo mês, o resultado ali já dá uma desacelerada. No terceiro mês e no quarto mês, a pessoa ou você já desistiu e voltou a fazer tudo o que você fazia antes. O problema não é você, o problema não é a pessoa, é a expectativa que foi criada ou que geralmente passa-se ali no mundo do emagrecimento e você pode acabar acreditando, né? 1 quilo de gordura, só para você entender, ela equivale a 7.000 calorias de déficit, né? Então, para perder 1 quilo de forma real por semana, você precisa de um déficit de 1.000 calorias por dia. E isso é muito, Luiz? Depende da forma que você vai criar esse déficit. Passar fome, acredite, não é e nunca será a única forma. Na verdade, é a pior forma que você pode escolher, é ficar fazendo restrição e passar fome. E hoje eu vou te mostrar o porquê e por que isso funciona, e, aliás, o que vai funcionar de verdade aí para você. Então vamos aqui uma matemática simples, sem planilhas, sem aplicativo, de contagem de calorias. Seu corpo tem um gasto calórico todos os dias, tá? Metabolismo basal, mais movimento, mais o efeito térmico dos alimentos. Para a maioria dos adultos entre 35 e 55 anos ali, com uma rotina moderada, esse gasto vai ficar entre 1.800 a 2.000 calorias por dia. Então, para emagrecer, você precisa consumir menos do que gasta. Isso é o déficit calórico. De maneira prática, um déficit ali de 500 calorias por dia vai resultar em algo próximo de meio quilo por semana, falando de emagrecimento, né? E um déficit de 1.000 calorias por dia vai resultar em aproximadamente 1 quilo por semana a menos aí na balança, a menos de gordura. Falando dessa forma até parece simples, né? Mas tem um detalhe que a maioria das pessoas elas ignoram, né? O déficit, ele precisa ser de maneira sustentável. Um déficit de 1.000 calorias criado com restrição extrema, ele não vai durar. Então, uma dieta com 1.000 calorias, com muita restrição, com muita proibição, dificilmente vai durar, né? Porque o corpo ele vai acabar buscando uma compensação. Aumenta a fome, reduz o gasto energético, desacelera o seu metabolismo. Então você vai ficar sem força para ir na academia, para treinar, você vai ficar sem disposição, talvez possa ter uma oscilação de humor, tá? Então um déficit de 1.000 calorias criado por uma combinação de trocas alimentares inteligentes, mais exercício físico, isso sim ele vai ser sustentável. E é exatamente essa estratégia que eu vou trazer para você. Agora vamos entender o seguinte, por que passar fome então, Luiz, ele não funciona? E por que vai sabotar o seu resultado quando a gente pensa em médio e longo prazo, que é o que acredito você esteja buscando assistindo esse vídeo aqui, tá? Quando você reduz drasticamente as calorias aí que você consome, por exemplo, abaixo de 1.200 calorias por dia para mulheres e abaixo de 1.500 calorias para homem, o corpo ele vai interpretar como uma ameaça, como uma escassez. Lembra que eu falei anteriormente para vocês? O corpo ele se sente ameaçado, falou, opa, tá consumindo muito pouco aqui, algum problema há. Então, ele gera uma escassez aí para você, tá? A resposta biológica ela é precisa, ela vai reduzir o seu gasto calórico, tá? O metabolismo vai desacelerar, a tireoide ela produz menos hormônios, a temperatura corporal ela vai cair levemente,
O movimento espontâneo que você tem no dia a dia também ele vai reduzir, tá? E o corpo ele precisa se adaptar a viver menos. Olha o tanto de mudança que causa quando você opta em fazer uma dieta muito restritiva. Resultado, você come pouco, o resultado inicialmente ele pode até aparecer, mas depois ele para, tá? Porque o corpo reduziu o gasto para compensar, né, para combinar com a entrada que está existindo. E quando você para essa restrição, quando você volta a consumir de forma mais normal, o corpo, que agora gasta menos, volta a engordar com menos, né, com muito menos comida do que você comia antes. Esse é o efeito sanfona, não é fraqueza, é apenas fisiologia. Apenas não, né? É fisiologia. O que funciona, né? Um déficit moderado de 300 a 700 calorias por dia, tá? Que o corpo, dessa forma, ele não vai interpretar como ameaça. Um déficit que vem de trocas de qualidade e mais movimento, mais exercício, mais se movimentar ao longo do dia. Não de fome, onde o seu metabolismo se mantém ativo porque você está comendo a quantidade suficiente das coisas corretas. Entenda, você não emagrece passando fome, você emagrece comendo diferente, comendo da forma correta. Perfeito, Luiz. Então, como a gente vai criar, né, um déficit calórico sem contar, sem ter a contagem de calorias, né? Porque contar caloria, na minha opinião, na minha visão, ela não é sustentável para a maioria das pessoas com uma rotina corrida. Tem um certo percentual de pessoas que pode até se adequar, ficar contando calorias todos os dias, colocando no relógio ou em algum aplicativo. Mas a grande maioria, a massa das pessoas, com aquela rotina maluca que a gente tem, não se adapta nessa contagem de calorias todos os dias. Pode fazer até no início de uma estratégia, mas durante o tempo não, tá? A estratégia que a gente vai trabalhar aqui, ela chama troca de densidade calórica e funciona exatamente assim. Você substitui alimentos de alta densidade calórica por alimentos de baixa densidade calórica, mantendo o volume igual, acredite, ou até maior do que você comia antes. Resultado que vai acontecer aqui, você come a mesma quantidade ou até mais, consumindo menos calorias. Um exemplo prático para você aqui, ó. Um prato com arroz branco, frango frito e refrigerante versus um prato com a mesma quantidade de arroz branco, talvez feijão, um frango grelhado e água. Nesses dois exemplos que eu estou dando para vocês aqui, o volume de comida é muito semelhante, só que o déficit calórico pode chegar a 400 a 600 refeições por refeição apenas fazendo essas trocas, tá? Faça isso no seu almoço, no seu jantar, sem contar nada, sem aplicativo, só trocando a forma de preparo, às vezes, e a escolha ali, tá? 400 a 600 calorias por refeição, 2 refeições por dia, você já vai estar com aproximadamente ali, 800 a 1.200 calorias de déficit só nessas trocas, a menos do que você consumia antes, tá? Sem tirar quantidade, sem nada, tá? Antes de colocar qualquer movimento adicional aqui, tá bom? Entenda o seguinte, não é mágica, não é magia, é densidade calórica, é simples e o suficiente que vai funcionar todos os dias para você. Então aqui agora eu vou trazer algumas trocas que você que criam esse déficit sem você perceber e sem você passar fome. Troca número 1, frango frito ali, com milanesa, esses que são feitos com fritura mesmo, por um frango grelhado ou assado, tá? Tendo o seguinte, a mesma proteína, a mesma quantidade e a diferença pode ser de até 200 calorias por porção. Essa densidade vai mudar só pelo preparo do frango. Troca número 2, o seu refrigerante que você coloca aí todos os dias, ou talvez quase todos os dias no almoço, no jantar, por água com gás, por chá gelado, sem açúcar, sem calorias, ou até mesmo uma bebida sem caloria pode ajudar nesse momento aqui, tá? Entenda o seguinte, um copo de refrigerante ele vai ter aproximadamente 150 calorias. Se você tomar 2 copos desses, já são 300 no dia. Em uma semana, são 2.100 calorias na mesma semana só de refrigerante, tá? Quase 300 gramas de gordura só eliminando o refrigerante. Olha que incrível. Só de você, para você que tem um hábito, né, de tomar refrigerante, só de você tirar ou fazer essa troca de tipo de bebida sem caloria, você vai economizar praticamente 300 gramas de gordura aí no seu corpo. Trocar o seu suco natural, que talvez você acredite que seja muito saudável e tem benefícios, tá? Mas quando a gente fala de emagrecimento, trocar esse suco por uma fruta inteira, né? A gente já falou isso aqui em outros vídeos, tá bom, do canal. O suco, ele tira a fibra e concentra mais o açúcar ali daquela bebida, tá? A fruta inteira, ela vai ter mais fibra, vai gerar mais saciedade e tem menos calorias líquidas. Então, essa troca também é muito importante você fazer. Troca número 4, fritura.
aquela fritura, hábito de fritura por fazer no forno ou air fryer. Então, tem pessoas ainda que têm o hábito de fazer ali uma batata frita ou qualquer coisa na fritura imersa, usando bastante gordura, trocar isso por preparação no forno ou na air fryer, tá? O método de cocção, né, com óleo, ele vai adicionar entre 100 e 300 calorias por qualquer alimento que você use, tá? Já assar no forno ali ou na air fryer vai entregar o mesmo sabor, né? A crocância parecida com muito menos caloria. E muitos de vocês falam, ah, Luiz, mas não é a mesma coisa comer uma batatinha frita ali no óleo tradicional e na air fryer. Pode ser um pouco diferente, mas com o tempo, seu paladar ele vai acostumar e acredite, essa troca que você está fazendo vai gerar muito mais benefícios para você e você vai se adaptar com a crocância, com o sabor ali que não muda tanto, tá? Troca número 5, lanche de biscoitinho, Nesfit, biscoitos recheados, por castanha, ou fruta com iogurte, por exemplo, tá? Entenda, é o mesmo alimento que você vai acabar comendo nesse momento de pausa, vai trazer a mesma satisfação, só que muito mais proteína e fibra e com um pico muito menor de insulina. Aqui nesse vídeo eu trouxe 5 trocas e acredite, você não precisa fazer todas ao mesmo tempo. Começa por uma, né? A que parece mais fácil para você fazer hoje, talvez trocar o refrigerante, talvez trocar o modo de preparo do alimento. Pensa comigo, se você faz a maioria dessas, se você trocar uma hoje, você já vai gerar muitos benefícios e muito menos calorias consumidas. Agora eu vou trazer para você um ingrediente que fecha a equação de 1 quilo por semana aí da sua dieta que você vai se propor a fazer, tá? Proteína. Vamos pensar o seguinte, a proteína ela tem 3 superpoderes que a gente gosta de trazer, de começar a conversar com nossos pacientes aqui, para quem quer emagrecer com consistência, tá? Poder número 1, o efeito térmico da proteína, desse tipo de alimento, tá? O corpo ele vai gastar em cerca de 20 a 30% das calorias só para digerir essa proteína, tá? Isso significa, olha um exemplo que eu vou dar para você aqui, isso significa que a cada 100 calorias de proteína que você consome, 20 a 30 já são gastas só para o corpo absorver, tá? Nenhum outro macronutriente chega perto disso, carboidrato, gordura. Então, esse é o primeiro superpoder que a proteína tem. Só de você consumir ela, você já gasta calorias ali só de consumir, tá? Segundo superpoder, saciedade. A proteína, ela é o macronutriente que mais aumenta a sensação de saciedade, tá? Refeição com proteína suficiente mantém você satisfeito por muito mais tempo, o que significa menor chance de você beliscar durante o dia. Então, esse segundo ponto é muito importante numa dieta de emagrecimento, porque é onde a pessoa consegue ficar sem aquelas vontades, talvez, no meio de beliscar alguma coisinha ou outra, que muitas vezes na cabeça de quem faz isso acha que é sem vergonhice, que não tem controle, e basicamente muitas vezes não é. É a falta da proteína para gerar saciedade ao longo do seu dia. E o superpoder número 3, preservação muscular. Vamos pensar o seguinte, quando você está em déficit calórico, o corpo ele pode também usar, lembra que eu falei acima, ele pode usar o músculo como fonte de energia, tá? Mas se você tem a proteína suficiente, ela vai sinalizar para o corpo para ele preservar o músculo e usar a gordura em vez disso. Olha que superpoder incrível que tem esse macronutriente, tá? Então, qual a conclusão que a gente chega? Que menos músculo perdido significa o metabolismo mais ativo ao longo do processo. Já falei isso em outros vídeos também desse canal. O nosso metabolismo, todo mundo fala, metabolismo lento, metabolismo rápido, ele está ligado à quantidade de músculo que você tem. Então, se você tem uma baixa quantidade de músculo, metabolismo lento. Se você tem uma alta quantidade de músculo, metabolismo acelerado, metabolismo mais rápido, tá? Então, proteína em todas as refeições é a regra simples e mais impactante de um emagrecimento sustentável. Aqui eu vou trazer um ponto que vai fechar essa equação aí de 1 quilo por semana, tá? O movimento. Porque as trocas alimentares fazem a maior parte do trabalho, tá? De nada vai adiantar você se movimentar e não fazer essas trocas, tá? Então, essas trocas alimentares que a gente trouxe anteriormente vai fazer a maior parte do trabalho. Só que o movimento, ele vai acelerar o resultado e vai mudar a composição corporal, tá? Não estou falando de 2 horas todo dia na academia, eu estou falando de movimento inteligente que você pode encaixar na sua rotina, talvez todos os dias. Uma caminhada de 30 minutos, só para você ter uma ideia, uma caminhada de 30 minutos por dia, ele vai gastar entre 150 e 200 calorias, tá? 5 dias por semana, a gente vai chegar aproximadamente a 1.250 calorias gastas de forma extra, um bônus que você está colocando aí, tá? Mais uma vez, quase 200 gramas de gordura só de você caminhar
30 minutos todos os dias, olha que incrível, tá? Treino de força 2 vezes por semana, tá? Então, além das calorias que são gastas durante o treino ali da musculação, nesse momento que você está se exercitando, musculação ou outro tipo de treino de força, tá? Ele vai elevar o metabolismo por até 48 horas depois, tá? Isso é chamado EPOC. E ao longo dos meses, constrói músculo, que acelera o seu metabolismo de forma permanente. Ó, se liga, metabolismo. Outro ponto, o NEAT, que eu também já falei aqui em outros vídeos, ao longo do dia. Levantar da cadeira a cada hora, subir escada, ir na padaria a pé, ir no supermercado a pé, voltar com a compra no braço. Pequenos movimentos que, somados ali, eles podem representar entre 200 e 400 calorias extras por dia, tá? Então, vamos pensar o seguinte, a combinação das trocas alimentares mais o movimento já cria um déficit de 1.000 calorias de forma natural, tá? Sem fome, sem precisar cortar nada do seu dia a dia. E é exatamente assim que 1 quilo de semana se torna real, não um número de motivação de segunda-feira. Ah, não, essa semana eu perdi a segunda 1 quilo. Não. Olha que forma simples que a gente trouxe aqui nesse vídeo. Você não precisa fazer um déficit calórico tão intenso, fazer trocas inteligentes e aumentar o movimento. Então, dessa forma, você consegue sim atingir essa meta de 1 quilo por semana. Então, como montar uma semana que vai resultar nesse 1 quilo de gordura perdida, tá? Vamos lá. De segunda a sexta-feira, faz o seguinte, faz essas trocas alimentares nas 2 principais refeições do seu dia, tá? Coloque proteína em todas as refeições que você consumir, tá? Tenha água como bebida principal do seu dia a dia e tenha uma caminhada de 30 minutos em pelo menos 4 dias da semana, tá? Outro ponto, treino de força, terça e quinta, por exemplo, ou segunda e quarta, ou quarta e sexta, de 20 a 40 minutos. Pode ser feito em casa também, tá? Hoje a gente tem muitos vídeos que em casa a gente tem ali de flexão, de agachamento, ajuda muito, ou até mesmo numa academia de musculação, no estúdio personal trainer, tá? Fim de semana, vamos pensar o seguinte, não é para ser perfeito, tá? Eu falo para os pacientes aqui, tá? É muito complicado você manter a rotina de semana no final de semana porque se muda tudo. Só que a gente tem que pensar o seguinte, o final de semana precisa ser pelo menos razoável. Você pode comer algo diferente, sair com a família, né? Ter uma refeição mais livre, porque assim, o déficit da semana ele já foi criado, tá bom? Um almoço diferente que você faz ali no sábado ou no domingo, ou um jantar no sábado ou no domingo, não vai perder tudo. E essa aqui é a semana de 1 quilo, tá? Que você vai perder 1 quilo por semana. Repetida por 4 semanas são 4 quilos, por 3 meses são 12 quilos e por 6 meses são 24 quilos. Incrível, né? Parece muito complexo, a gente sabe que tem outras coisas que envolvem, mas essa estratégia funciona demais, tá? Com comida, com movimento possível e com o final de semana vivido aí com seus familiares, com quem você ama, tá? E também, vamos pensar o seguinte, Luiz, gostei, legal, estratégias, mas eu tô querendo alguma coisa mais personalizada. Então, se você quer algo mais estruturado, personalizado, aprofundado para você, você precisa conhecer o Nutriação 360, que é o nosso programa de mudança de estilo de vida, não só de emagrecimento, tá? Porque a gente trabalha com 3 pilares principais. Dieta personalizada para você, tudo que você precisa, considerando sua rotina, não é dieta de gaveta, não é dieta montada, é algo que eu mesmo irei fazer para você, eu e meu time iremos fazer para você com muito carinho, entendendo toda a sua individualidade. Treino personalizado, Luiz, eu vou começar a fazer musculação, planilha de treino, fazer corrida, também a gente pode fornecer, tá? Treino personalizado para você. E o terceiro pilar é um conteúdo específico, um programa específico para você trazer uma mudança de mentalidade, mudança de relação com os alimentos, mudança de uma construção de hábitos, porque independente do objetivo que você tenha, é necessário, é fundamental trabalhar a mente para que você se mantenha nele, tá? Então vou deixar aqui o link na descrição, entra lá, confere, se fizer sentido para você, venha com a gente que esse programa vem transformando a vida de muita gente. Então espero que você tenha gostado desse vídeo, estabeleça as trocas inteligentes aí durante a semana, se movimente mais e tenha um final de semana apenas ali para que você possa viver com a sua família de forma razoável, mas também ter uma refeição ou outra, que tenho certeza que você vai chegar nessa meta de 1 quilo por semana. Aproveita e curta o nosso vídeo, encaminha para quem está querendo emagrecer e não sabe qual estratégia seguir, e te espero no próximo vídeo. Valeu, tamo junto!